irmãos, vamos avançar. Quero agradecer cada um dos nossos irmãos que nos visitam essa noite. Ao final do culto, se os irmãos não se importar, posso apresentá-los à igreja. Convido os irmãos a abrir o texto de Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Nós vamos continuar a nossa série expositiva em Neemias, que tem a ver com a reedificação dessa obra, dessa igreja. Neemias, capítulo 8, irmãos, nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 18. Neemias, se você está aí com o seu celular na mão, abra de forma digital, ou se você está com a Bíblia impressa, vá até Neemias. Neemias está no Antigo Testamento, e diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 8, verso 13. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes, tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu, trouxeram ramos, fizeram cabanas para si, cada um no seu terraço, e nos pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas. Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebravam a festa durante os 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Vamos orar, pedindo para que Deus nos ajude a compreender esse texto? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nós pedimos compreensão e iluminação desse texto. Nós pedimos, Deus, que o Senhor fale à Tua igreja essa noite de forma profunda, real, verdadeira, visível. Nós pedimos, Senhor, que esses corações sejam cheios de alegria, como foi esse povo no dia da festa dos tabernáculos. Que eles possam se atentar à lei, conforme a lei era lida durante os 7 dias da festa. Eles possam se atentar a ouvir essa lei, compreender essa lei, se alegrar nela e festejar. Nós pedimos que nessa noite, corações saiam daqui alegres, corações preocupados saiam alegremente felizes por causa da lei lida, por causa da lei explicada e por causa da presença do Senhor. Portanto, faça morada, Deus, nos corações aqui presentes. Espírito Santo, ilumina e aplica essa palavra, do qual eu não tenho este poder. Eu te peço apenas, Deus, que eu seja canal de bênção para essa igreja, vida para esses irmãos, fluir por meio do Espírito Santo de Deus, que aqui se faz presente. E assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que aqui a gente está na festa dos tabernáculos. O que festa dos tabernáculos tem a ver com a gente hoje? Nós estamos em 2025. Essa festa era para o povo judeu antigo, de uma língua antiga, de um povo antigo, de um tempo antigo. Então, que sentido faz a gente ler Festa dos Tabernáculos? Eu vou ler ela porque está no livro de Neemias, e porque a gente está expondo Neemias, e ela nada nos acrescenta? Não. E se você percebeu a leitura da história, eles releram a lei e descobriram e lembraram. Na verdade, fizeram uma redescoberta da lei, lembrando o seguinte: olha, Deus escreveu aqui, deixou escrito para nós, nessa lei que a gente está relembrando aqui agora, que a gente tem que sair para os montes, pegar folhas de zambujeiros, murtas, palmeiras e árvores frondosas, trazer as folhagens, os ramos, fazer cabanas e morar nelas 7 dias. Faz sentido para você, irmãos? Imagina você hoje, sai de sua casa, você vai lá e eu falo assim: igreja, detalhe, eles anunciaram em todas as cidades de Israel, em Jerusalém também. Aí saiu espalhando, aí eu ponho um aviso aqui na igreja, vou espalhar nas redes sociais, vou espalhar no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as nossas redes, falando: olha, vamos fazer o seguinte, por 7 dias nós vamos morar em cabanas.
Então você vai construir uma cabana lá perto da sua casa, por lá de fora. Então você vai atrás de madeira, você vai atrás de palhas, folhagens de árvores, você vai cobrir sua tenda e vai ficar ali por 7 dias. Durante esses 7 dias a gente vai ler a palavra de Deus. Nós vamos comer, vamos nos alegrar, vamos compartilhar a nossa comida e ao final do 7º dia nós vamos nos alegrar do Senhor e no 8º dia a gente vai descansar. E aí você fala assim, pastor, parece uma festa bonita, parece que legal, eu já acampei, já armei barraca, já fiz tendas, mas o que essa festa tem a ver conosco hoje, em 2025, aqui em Goiânia? Irmãos, a verdade é que nós estamos aqui vendo Neemias não só restaurando fisicamente uma cidade e muros, nós estamos vendo, na verdade, uma restauração espiritual das pessoas. E essa restauração espiritual envolveu redescobrir a lei de Deus que estava lá perdida, sabe assim, encantoada, aquele livro assim meio jogado. E ao ler aquela palavra, eles notaram, nossa, mas espera aí, Deus estabeleceu uma festa que chama Festa dos Tabernáculos, ou Cabanas, né, Festa das Cabanas. Mas se essa festa é assim, qual que é o motivo, qual que é o propósito? É o que eu quero apresentar para vocês hoje. E nessa redescoberta da palavra de Deus e dessa reforma, irmãos, Neemias e Esdras é visto como os reformadores da época, assim como Lutero, Calvino, Zwinglio, foram os reformadores da época da Reforma Protestante. Esdras e Neemias foram reformadores do período deles. Igreja fria, igreja vazia, cidade destruída, templo destruído, era o que eles estavam vivendo. E essa redescoberta, irmãos, não só fez com que eles se alegrassem na palavra de Deus, mas eles redescobriram a palavra de Deus e aplicaram na vida deles. O que eu mais peço aqui hoje para você é isso. Se você não gravar nada do sermão, grave o que eu estou falando. O que você aprender da palavra de Deus, aplique. O que o povo de Deus fez foi isso. Eles redescobriram a palavra e aplicaram na vida deles. E aqui a gente vai então para a primeira parte da nossa pregação, que é do versos 13 e 14, onde eles redescobriram o que Deus ordenou em sua palavra. E sabe o que é interessante? Não parece estranho eles redescobrirem a lei? Eles não eram judeus? Não eram descendentes de Moisés, de Abraão? Como assim eles não sabiam a lei? Como assim eles estavam surpresos de que na lei estava escrito que tinha que ter uma festa, que 7 dias, os tabernáculos? Eles não lembravam. E aí você fala assim, gente, mas não é possível um judeu não saber. Pois é possível. Quantos de nós, crentes, não lembramos de coisas que Deus já nos ensinou na palavra? Quantas coisas, talvez você ouve eu pregando, ou Augusto Nicodemos pregando, ou Hernandes Dias Lopes pregando, ou algum pregador pregando, e você fala assim, nossa, eu não sabia que isso estava na lei de Deus. Eu não sabia que Deus falava isso na sua palavra. E de repente você dá um estralo e você, nossa, eu não sabia. Pois o povo não sabia da festa dos tabernáculos. E essa redescoberta fez o povo ser avivado novamente. Eles foram restaurados, reformados literalmente. E o verso 13 mostra que eles estudaram a palavra de Deus. Mas não é um estudo qualquer. Na palavra hebraica aqui, irmão, sugere algo assim, escutar, não passivamente, mas escutar no sentido de guardar, no sentido de espalhar aquele conhecimento. Eles espalharam nas famílias deles. Quando você ouve a palavra de Deus, o que você faz isso na sua casa? Você sai com vontade de contar para as pessoas? Aprendi sobre a festa dos tabernáculos, ela era assim, assim, assado no Antigo Testamento, e a aplicabilidade dela para nós hoje é isso. Você tem essa vontade, esse desejo? Ou a primeira coisa que você sai daqui é falando sobre futebol, sobre política, sobre o governo? Mas a liderança tomou essa iniciativa de observar a palavra de Deus, e Esdras foi alguém que promoveu um intensivão de estudo da palavra de Deus, se é que eu posso dizer isso. Esdras, na verdade, junto com os líderes, provocou aquele reavivamento por meio da Bíblia. E essa mudança, meus irmãos, que foi iniciada pelos líderes, espalhou pelas pessoas. E sabe, irmãos, nós às vezes redescobrimos a palavra de Deus, e a gente às vezes tem alguma prática que era errada, e por meio da palavra de Deus a gente vê essa prática sendo mudada. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, por que a gente não tem ministério de dança no culto? Você viu que muitas igrejas têm? E por que eles fazem? Irmãos, eu não sei te explicar por que eles fazem, porque biblicamente falando, está errado. E talvez essas igrejas que hoje têm ministério de dança na igreja, ao redescobrirem a Bíblia, ao lerem a Bíblia, vão notar que estão com a prática equivocada. Em 2025, aqui em Goiânia, se você for agora em alguma igreja, vai ter ministério de dança, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, tem vários. Mas por quê? Falta leitura bíblica e redescobrimento do que a lei diz.
E aí eu quero só citar 2 versículos para terminar esse primeiro ponto meu. São só 2 pontos, mas o segundo ponto é longo, tá, irmãos? Eu já te peço que você se prepare um pouquinho, que hoje o segundo ponto vai ser um pouco mais comprido. E esse primeiro ponto termina dizendo o seguinte, Oséias 4:6, que diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22:29 está escrito: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Irmão, a gente precisa conhecer essas 2 coisas: a Escritura e o poder de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero concluir com vocês é: o redescobrimento da palavra de Deus fez com que eles ouvissem ela atentamente, e o redescobrimento da palavra de Deus, na verdade, levou eles a uma prática de vida que eles não lembravam mais. E aí vai do 15 ao 18 que a gente já leu. Eles aqui não resgataram apenas o que estava escrito, mas eles resgataram uma prática. Eles redescobriram a lei e começaram a viver aquilo lá. Você tem vivido o que tem sido pregado? Eu fico assim, sério, irmãos, eu fico em crise, que eu falo assim, irmãos, o meu maior desejo é que você ouça essa pregação, mas que você saia daqui vivendo ela. E eu já falei isso para você, você não é um ser passivo no culto, você é alguém ativo. Por que você é ativo? Eu não sou a única pessoa ativa aqui, porque eu tive que estudar a Bíblia, ler os textos, explicar para você, eu estou em pé, eu estou falando, você está sentado, está só escutando. Você é ativo porque você tem que sair daqui e viver o que está sendo pregado. Por isso que você é ativo no culto. E essa festa dos tabernáculos, que era celebrada, irmãos, há muitos anos, olha só, no livro de Reis, capítulo 8, 2 Crônicas 7, mas aquela geração que Neemias estava vivendo, irmãos, não tinha feito aquela festa ainda, não tinha alegria, empenho e dedicação. Nós lemos aqui que, na verdade, eles nunca tinham feito como antes. Olha só, verso, eu acho que eu perdi esse verso, irmãos. Enfim, eles ainda não haviam feito isso. Eu posso depois relembrar o texto. Aqui ó, final do verso 17. Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. Ou seja, irmãos, eles não lembravam e não tinham nem sequer feito aquela festa. Portanto, a liderança então está mostrando para o povo que eles estavam, na verdade, frios e longe de Deus, porque não conheciam a lei, não estavam praticando seus mandamentos. Mas essa reforma, esse reavivamento foi tão extraordinário, que não acontecia desde Josué, que, irmãos, essa festa foi realizada com tanta fidelidade, amor e alegria, que eles ficaram assim, tipo em êxtase. E aquelas palavras esquecidas daquele belo lugar, quando foi redescoberto, vivenciou as cores vivas da palavra de Deus. É como se um leque, um bálsamo, uma janela tivesse sido aberta para o mundo. É como se aquelas memórias esquecidas fossem reavivadas no coração deles, e eles estavam tão satisfeitos que eles foram lá e praticaram aquilo ali com alegria e veemência. Sabe uma vontade que você tem de fazer alguma coisa? Uma vontade que você tem de vontade, sei lá, de sair daqui e fazer algo muito prático? Pois é, eles fizeram isso. E talvez, irmãos, esse é o maior problema da nossa geração. Nós temos muita tecnologia para saber tudo sobre Bíblia. Você vai na rede social, você vai no YouTube, você vai no Instagram, tem muita pregação de homens sérios, homens de Deus, mas o que você tem feito com tanto conhecimento? E eu digo que muita informação não tem gerado transformação, excesso de informação. Você vê vídeo demais, Instagram, YouTube, Facebook, excesso de informação, mas não transformou a sua vida. Mas uma informação sobre a festa dos tabernáculos mudou a vida daquela comunidade, a alegria do povo. Portanto, o que era essa festa então dos tabernáculos? Se a gente acha que o brasileiro gosta de festa, Deus ama festas. Deus é um Deus de comemorações. Deus é um Deus que quer ver o seu povo alegre festejando, mas as festas de Deus têm um propósito. Vou dar um exemplo. O próximo feriado nosso aqui é Páscoa, né? As pessoas saem para beber, para viajar, para curtir, e não sabem às vezes nem o propósito do que eles estão curtindo, saindo, bebendo e aproveitando. É festa por si só, festa pela festa. Mas Deus não mostra isso. Toda festa de Deus tem um propósito, um porquê, um porém, e que Deus não apenas tinha um propósito específico, mas Ele ordenava que aquela festa fosse feita. Igual nós, né? Vamos ter Páscoa. Páscoa é uma festa da igreja, você tem que estar aqui, você tem que participar, depois nós vamos falar sobre isso. Mas não é só isso, é por que faz, como faz, o que fazer lá naquela festa. Tudo isso Deus orientava. E eu quero abrir um parênteses aqui, para você ver talvez uma ideia melhor dessa festa. Vai lá na série do The Chosen, no episódio número 4 da segunda temporada.
Então, The Chosen, segunda temporada, quarto episódio, você vai ver um pouquinho das festas dos tabernáculos lá. E por que ela tinha esse nome? Ela era também chamada Festa das Cabanas, ou Festa de Sucote. Sucote nada mais é do que tenda, tabernáculo em hebraico, revelado por Deus, por Moisés em Levítico 23. E essas cabanas, irmãos, por que eles faziam cabanas? Porque ela simbolizava, olha só, a Festa das Cabanas simbolizava o período que o povo de Israel passou no deserto. O povo não andava lá no deserto? Não ficou 40 anos o dia no deserto? Cada vez que eles levantavam acampamento de manhã, erguia a tenda. Andava o dia inteiro. Chegava à noite, armava a tenda. Chegava no outro dia, desarmava a tenda, andava. Chegava à noite, armava a tenda. Pois é, esse armar a tenda e desarmar a tenda mostrava o quê? Uma vida de nômade que eles tinham. Uma vida de uma morada temporária. Algo passageiro. Algo transitório, que não era permanente, não era perene, não duradouro. Então, o objetivo dessa festa era basicamente duas coisas: comemorar a chegada das primeiras chuvas, porque essa festa, irmãos, acontece mais ou menos de setembro a outubro, se a gente considerasse o nosso período agora, tá? E é lá que começam as primeiras chuvas. Então eles celebravam as primeiras colheitas, né? Existe também a festa das colheitas, mas aqui celebrava essas colheitas, mas também, irmãos, na verdade eles comemoravam o que a gente chama de Hoshana Rabbah, a grande salvação. Ou seja, eles comemoravam a colheita e comemoravam a grande salvação que Deus aplicou para eles no meio do deserto. Ou seja, eles andavam de tendas em tendas, em meio a perigos, em meio às pessoas roubar. Imagine um povo lá forte, bem equipado, com espada, lança, escudo, cavalos, né? Roubaria o povo de Israel, levaria os animais, mataria as crianças, as mulheres, levariam presas. Pois é, Deus preservou o povo. Então eles comemoravam essa guarda de Deus, essa preservação que Deus fez por meio do povo. Então o mesmo Deus, irmãos, que proveu o povo no passado, é o Deus também que provê hoje para nós. É o mesmo Deus que nos guarda, que nos livra de acidentes, que nos livra de superbactérias, que nos livra de ladrões, assaltantes, enfim, a salvação de Deus. Mas não era salvação apenas dessa vida terrena. O que apontava aqui, irmãos? O primeiro apontamento para Cristo, a salvação da libertação do povo de Israel do Egito, que para nós é a simbolização e o apontamento para a salvação nossa aqui nessa terra, nesse mundo. Portanto, isso apontava então para uma dependência de Deus, um povo vulnerável no deserto. E assim como Adão, quando ele é expulso do Éden, lá no Éden ele tinha segurança, lá no Éden ele tinha alimento, lá no Éden ele tinha abundância. Agora fora do Éden, o que Adão e Eva precisavam, irmãos? Abrigo. Agora o mundo se mostrava hostil, então eles precisavam de segurança. Ursos poderiam atacar ele, leões poderiam atacar Adão e Eva. Portanto, então eles agora precisavam de comida, porque eles não estavam no jardim, proteção, porque não estavam seguros, porque o pecado entra, e agora então mostra o quão são eles frágeis e o quão eles dependiam de Deus. Portanto, é a forma que você tem que ver a primeira aplicação da festa dos tabernáculos: moradia provisória, dependência de Deus. Você acha mesmo que a sua moradia hoje, da sua casa, ela é definitiva, irmãos? Não é. Pense que daqui a 100 anos, a casa que você mora estará sendo ocupada por alguém que você não conheça. O carro que você tem, talvez vai estar esmagado em algum ferro velho aí, destruído, amassado e reciclado. Ou seja, tudo que nós temos hoje, daqui a 100 anos, não nos pertencerá, não pertencerá sequer aos nossos filhos. Estranhos completamente, de outra geração, pessoas que não sabem o seu nome, não sabem o seu passado, morarão na sua casa, se ela não for destruída pelo tempo e alguém for lá e demolir e construir por cima. Portanto, nós precisamos depender de Deus, entender que nós estamos nesse mundo de passagem, somos peregrinos. Assim como o povo de Israel andava naquelas tendas, armando, desarmando, peregrinando pelo deserto, nós no deserto da nossa vida hoje estamos aqui como peregrinos, peregrinando por este mundo. Nós não temos, irmãos, moradia fixa. Por mais que você comprou sua casa financiada, aquela casa não lhe pertence espiritualmente falando. Por quê, irmãos? Porque ela não é eterna. Porque você não leva ela para a eternidade. Porque quando você morre, aquela casa vai ficar ou para algum parente, ou para algum filho, ou para algum herdeiro. Portanto, nós precisamos permanentemente entender a nossa transitoriedade nesse mundo. E a festa, meus irmãos, na verdade, nos mostra isso. A festa aponta para essa transitoriedade. Mas como que ela funcionava basicamente? Eram 7 dias de comemoração.
Nesses 7 dias havia um descanso no 8º dia, e todo israelita, irmãos, deveria ir para Jerusalém. É uma das 3 festas que a gente chama de peregrinação. Então, durante o ano inteiro, havia 3 festas que as pessoas deveriam sair da sua casa e ir para Jerusalém. Essa era uma delas. Agora você imagina, as cidades todas avisadas, né? Neemias e Esdras fez esse aviso, né? Saiu publicando, não vai ter a festa dos tabernáculos, venham para Jerusalém. Imagina as estradas cheias de gente, e a gente andando, semanas de viagem, dias de viagem, estradas cheias. Agora você imagina como é que fica Jerusalém, lotada a cidade. E todo israelita deveria, em condições, deveria permanecer e descer para Jerusalém para participar dessa festa. É claro que ela poderia ser arriscada para idosos, poderia ser arriscada para pessoas que talvez tinham uma dificuldade de locomoção, mas todo israelita capaz deveria fazer parte durante aqueles 7 dias de festa. E o povo então comemorava, recitava a palavra, cantava salmos de Halel. Irmãos, o que mostra essa festa? Que durante os 7 dias, quando a Bíblia era lida, mostra como devem ser as nossas festas hoje. Como a sua festa é permeada? A sua festa é permeada pela palavra de Deus? Ou você está preocupado só com a comida e com a bebida? A sua festa e as nossas festas devem simbolizar e apontar a permeabilidade do que Deus é. Ou seja, lá na sua festa tem que estar permeada a palavra de Deus. Lá na sua festa você tem que comemorar sim, comer e beber sim, reunir a família sim, mas tem que conter os salmos, os cânticos, a leitura bíblica. Você tem que, na verdade, permear Deus ali, inclusive como testemunho para o ímpio. E a primeira lição as próximas lições, na verdade, que a festa nos mostra, é que mostra, irmãos, que a nossa fragilidade e dependência de Deus é muito grande. Por quê? Quando as cabanas eram construídas, eles não poderiam trançar demais as folhas. Você sabe por quê? As folhas tinham que deixar um espaço para que elas pudessem ver o céu. E ao anoitecer, quando elas olhavam para o céu, elas viam a grandiosidade que era Deus e a pequenez que era o homem. E que se porventura a chuva viesse, quando aquelas gotas caíssem naquelas pessoas, ia mostrar o quanto elas são transitórias, o quanto elas são passageiras e o quanto elas, na verdade, dependem de Deus. Irmãos, aquela vegetação, por mais protegida do sol, representava, na verdade, a condição de peregrino que o povo andava. E outra lição que a festa dos tabernáculos pode nos dar, irmãos, é que essa festa nos lembra que, na verdade, nós somos aquelas pessoas que podem pensar que estamos aqui plenamente abastecidos nesse mundo. Não, irmãos. O povo de Israel, quando estava lá peregrinando pelo deserto, o que eles dependiam? Do maná que vinha do céu. O povo, quando estava peregrinando no deserto, dependia do quê? De Deus enviar codornizes. Aqui, sabe o que me lembra? Da oração de Jesus do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, seja santificado o teu nome, venha a nós o teu reino. E o que ele fala? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não era assim com o maná? Não sei se vocês lembram da história. As pessoas não poderiam guardar o maná. O maná era diário. Maná significa a palavra, o que é isso? Aquele pão que descia do céu. E quando aquele pão que descia do céu, que ele parecia uma farinha, ele tinha gosto de mel, aquele maná que descia do céu, era provisão diária para Deus. Deus falou, você não pode guardar na sua bolsa, na sua matula, você não pode. Mas os israelitas não confiaram em Deus, alguns deles, o que eles fizeram? Guardaram o maná nas bolsinhas deles. Porque o que eles pensaram? Vai que Deus não manda essa provisão para amanhã, né? Pelo menos eu estou garantindo o meu. Mas o que acontecia com aquele maná, irmãos, que eles guardavam? Criava bolores, dava bicho, mofava. Falta de quê? Falta de confiança em Deus. A festa dos tabernáculos mostra que nós devemos confiar em Deus no pão nosso de cada dia. Mas lá no fundo, o que a gente prefere? Confiar no nosso saldo bancário. Lá no fundo, o que a gente prefere? Confiar na minha conta, nas ações que eu tenho aplicado. Ou no imóvel que eu tenho para vender, ou naquelas aplicações de apartamentos, de aluguéis. Irmãos, a nossa confiança deve ser única e exclusivamente em Deus, porque Ele é a nossa confiança. Mas a festa dos tabernáculos também servia, não só isso, irmãos, havia também um propósito. Quando os peregrinos desciam para Jerusalém para ter a festa, descia rico, descia pobre, descia mulher, descia criança, descia idoso. Quem podia, desceria para a festa. Sabe o que significava lá? Todo mundo em cabana, todo mundo fora da sua casa.
E geralmente, irmãos, lógico, se na nossa época tinha, lá também tinha casas diferentes. Casas mais ricas, casas mais chiques, casas mais simples, casas mais humildes, casas mais belas. Mas quando todo mundo descia para Jerusalém e todo mundo fazia tenda dessas palhas, dessas árvores, o que fazia com todo mundo? Igualava as pessoas. Ricos e pobres igualmente. Pessoas, na verdade, de várias classes e idades, todos eles ao ar livre como iguais. Isso mostra, irmãos, que na verdade a festa era de inclusão e não de exclusão. Olha só, eu vou ler rapidamente Deuteronômio 16, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês um resumo do que fala Deuteronômio 16 sobre a festa dos tabernáculos. Diz o seguinte, olha, verso 13, a festa dos tabernáculos, Deuteronômio 16, 13. A festa do tabernáculo deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da era do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês, olha só, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês. Ou seja, estrangeiro junto com levita. Levita, não se sabe, era aquela pessoa consagrada. Estrangeiro, para eles, eram rejeitados. Mas todo mundo igual, todo mundo no mesmo lugar. Servo junto com filha, estrangeiro junto com levita, órfãos junto com viúvas. Sabe o que isso ensina, irmãos, na festa dos tabernáculos? Que a nossa diferença hoje em 2025, né, no nosso contexto, tem separado a gente. Geralmente a gente constrói uma casa bonita, não é às vezes para nós. Nós montamos uma casa bonita para chamar os amigos, para mostrar o quanto a nossa casa é bonita. Às vezes a gente faz uma festa em casa, não pela festa em si, porque amamos aquelas pessoas, porque queremos estar junto com elas. Nós fazemos, às vezes, festa na nossa casa, para mostrar o quanto nós somos bons e o quanto que talvez aquela pessoa não está bem quanto a gente. E nessa briga de comparação vem aquilo que eu já falei lá no grupo do WhatsApp para vocês, lancei aquele vídeo sobre a comparação. Irmãos, como a comparação tem acabado com a nossa vida. A gente está ansioso porque a gente tem comparado o carro do outro. A gente está ansioso porque tem comparado com a vida do outro. A gente está ansioso porque tem comparado com o meu corpo, a minha família, os meus bens com o do outro. Aquilo ali vai te gerando ansiedade, tristezas e angústias. E isso mais nos separa do que nos une. Mas a festa do tabernáculo causava unidade. E o outro propósito que a festa nos traz, irmãos, é que mostra que Deus, na verdade, tabernaculou no meio deles. Pode parecer um verbo, né, novo, um neologismo no português, mas eu quero explicar para vocês. Não foi só Israel que viveu em cabanas. Já foram pensar nisso? Quando Deus estava com Adão e Eva, o que Deus fazia com Adão e Eva? Ele ia ter um encontro com Adão e Eva na viração do dia, não é isso? Só que quando Adão e Eva é expulso do jardim, daquele grande condomínio fechado, seguro e abastado, e cheio de riquezas, cheio de abundância, quando Adão e Eva é expulso, o que acontece? Eles estão desprotegidos, lembra que a gente falou? E Deus não está mais, a presença de Deus não está mais acompanhando Adão e Eva. Quando é que a presença de Deus volta a acompanhar o povo de Deus? Quando o tabernáculo é erguido no meio do deserto. Quando Deus manda Moisés erguer o tabernáculo, a presença de Deus volta a habitar no meio do povo, desde Adão e Eva. Foi assim no tabernáculo, foi assim no templo, foi assim quando Jesus veio. Tabernáculo, templo, Jesus. E aí mostra Deus habitando no meio do povo por meio da tenda. O que era o tabernáculo, irmão, se não uma tenda? Uma tenda bem construída, bem alinhada, reta, com muitas dimensões, com muitas minúcias, com detalhes. Era uma tenda. E Deus então estaria presente no meio deles, vivendo no meio deles, e Deus direcionava, falava para o seu povo: vamos levantar acampamento? A coluna de fogo guiava eles à noite. Vamos levantar acampamento? A nuvem de Deus guiava eles durante o dia. E por mais que o tabernáculo, meus irmãos, era bem feito por obras humanas, na verdade não poderia conter a glória de Deus, conforme Números 14, 21. Ou conforme 1 Reis 8, 27, que diz: eis que os céus e até o céu dos céus não podem me conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. E na verdade, irmãos, em João capítulo 1, verso 14, está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que significa a palavra aqui? Habitar, habitou? Tabernáculo. Jesus tabernaculou entre nós. Significa que Deus nunca abandonou o seu povo.
Deus sempre esteve com o seu povo, seja na época de Moisés com o tabernáculo, seja na época de Salomão, Davi com o templo, até Jesus vir, seja quando a presença do Deus encarnado veio, seja hoje na igreja, dentro de mim e de você, por meio do Espírito Santo de Deus. Será que você entende isso? Deus está tabernaculando aqui no nosso meio, agora por meio da reunião dos santos, nessa igreja, dentro de mim e de você, por meio do Espírito Santo. Portanto, a festa dos tabernáculos mostra que Deus continua com o seu povo, habitando entre nós. E a última lição da festa dos tabernáculos é que, irmãos, eu quero ler antes de eu falar o título. O profeta Zacarias escreveu no capítulo 14, verso 16 o seguinte: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, olha só, todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Sabe o que me impressiona? Lá quando você vê o The Chosen nessa parte, o ator, né, que imita Tiago, né, os discípulos de Jesus, acho que é João e Tiago, fala assim: Jesus, peraí, mas vamos fazer uma coisa, eles estão lá comemorando a festa dos tabernáculos, e para o judeu era incompreensível. Ele fala assim: o profeta Zacarias fala que todas as nações vão vir subir para Jerusalém para adorar o Senhor, o Rei dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos com a gente. Aí ele fala assim: os assírios vão subir para celebrar a festa dos tabernáculos conosco, Jesus. Os assírios vão sentar nessa mesma mesa. Os romanos vão sentar com a gente nessa mesma mesa para celebrar a festa dos tabernáculos. Os babilônicos que prendeu a gente por 70 anos, vai vir para Jerusalém para sentar nessa mesa para celebrar a festa dos tabernáculos conosco. E aí Jesus diz: alguma coisa teria que acontecer, né? E o que aconteceu? O que aconteceu para que judeus juntassem com os gentios na mesma mesa? Se você parar para pensar, um judeu considera eu e você um gentil. Não sei se você sabia disso. Eu e você, para um judeu hoje lá em Israel, nós não somos povo de Deus. Nós não somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Nós não somos. Mas por causa de Jesus, nós podemos sentar nessa mesa. Por causa de Cristo Jesus, eu e você, que um dia éramos inimigos de Deus, nós podemos estar nessa mesa. Eu queria que você entendesse a profundidade disso, sabe por quê? Imagine você desejar tanto ir para uma festa e não poder entrar. Já teve essa sensação? Uma festa chique, uma festa bonita, sei lá, uma festa glamurosa, e você não poder entrar naquela festa, você tem vontade, mas você não está credenciado para entrar lá? Pois é, nós estamos credenciados a entrar nessa festa. A gente está credenciado a participar dessa mesa que Zacarias profetizou. Lá atrás. Mas, mesmo diante de lições tão preciosas, por que a gente não comemora a festa dos tabernáculos? Por quê? Porque essa festa passou, irmãos. Nós não comemoramos essa festa porque ela é uma festa judaica, nós somos cristãos. Os princípios da festa permaneceram. Eu não falei para vocês que a festa igualava as pessoas? Eu não disse que a festa mostra que a gente é peregrino? Eu não disse que a festa aponta para que Deus quer a nossa provisão? Eu não falei tudo isso. Os princípios delas estão aí. Mas a festa em si é uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra de Cristo. Uma sombra que a gente não comemora mais porque Cristo cumpriu o Antigo Testamento. Na pessoa de Jesus, todos os sacrifícios, todas as festas, todos os rituais judaicos estão completados, cumpridos e eram apenas tutores. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é como um tutor
que pegou na mão do povo de Israel e conduziu ela até Jesus. Chegou em Jesus, a lei de Israel, o Antigo Testamento falou: Israel, Antigo Testamento, está aqui o Messias. Daqui para frente tudo se cumpre nele. Daqui para frente é ele é o centro. As festas acabaram, os rituais acabaram, os sacrifícios acabaram. Agora é ele. E agora nessa nova lei, irmãos, tudo aquilo que é da antiga aliança agora se funde na nova aliança. Tudo aquilo que era sombra agora aponta para Cristo. Por isso não faz sentido as igrejas comemorarem essa festa hoje. Tem igrejas, eu não sei hoje, já tem um tempo que eu não acompanho as igrejas mais fora da Reforma Protestante, mas elas faziam essas festas, eu não sei o motivo, eu deduzo o motivo. Aqui é uma conclusão muito pessoal, eles nunca me falaram isso, mas é uma dedução. Eu acho que eles fazem a festa dos tabernáculos hoje, festa da colheitas, festa das primícias, aquelas festas, para se mostrar diferente das outras igrejas, para se mostrar que são mais espirituais, para se mostrar que na verdade são diferentes e aparentemente mais santos. Eu não sei. E se eles negam isso, eles falam: não, pastor, você está enganado, a nossa motivação não é essa. Eu falo: tudo bem, então uma coisa eu posso alegar: vocês não acham Cristo suficiente, que vocês estão voltando às festas do Antigo Testamento, e aí sabe que eu fico cabulado? Tá bom, então já que você quer fazer a festa dos tabernáculos, eu lembro de uma igreja que fazia, já que você quer fazer a festa da colheita, por que você então não faz sacrifício de animais? Por que você não guarda o sábado? Por que você na verdade não come carne de porco? Por que você só escolhe as festas para fazer? Uai, se você quer voltar ao judaísmo, quer ser uma igreja cristã, olha que contradição, uma igreja cristã, judaizante, então volte às práticas judaicas. Só que isso é completamente fora do evangelho, e eu provo para vocês só com 2 textos, eu não vou ler mais do que 2. Gálatas capítulo 2, Atos capítulo 15. Eu não vou ler todo esse texto, mas, irmãos, na verdade, quando a gente lê esses textos, Paulo está, na verdade, condenando aquela volta deles, que eles queriam voltar ao judaísmo. Irmãos, verso 14 de Gálatas 2. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam filtrado para espreitarem a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esse não nos submetemos por um instante, para que a verdade do evangelho permaneça entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios. E quando, reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, a quem eram reputados colunas, estenderam a mim, a Barnabé, a mão direita, a comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que lembrássemos dos pobres. Aí ele diz, olha só: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que comia com os gentios, quando, porém, chegaram, começaram a afastar-se de mim, separou-se temendo os da circuncisão, e também os demais judeus, que fizeram hipócritas, juntamente com ele, ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levá-lo pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você, que é um judeu, vive como gentil e não como judeu, por que nos obriga os gentios a viverem como judeus? Irmãos, Paulo repreende a forma judaica como alguns cristãos estavam tentados a viver. Alguns cristãos, e aqui nós vamos ver na carta de Gálatas, eu não vou ler Atos capítulo 15, senão vai ficar longo. Paulo estava repreendendo que alguns cristãos estavam tentados a se circuncidar. Olha, não, o evangelho é Jesus mais circuncisão. O evangelho é Jesus mais guardar o sábado. O evangelho é Jesus mais o cumprimento da lei. Não! Paulo fala que absolutamente não. Então por que essas igrejas cristãs hoje querem as festas judaicas? A festa dos tabernáculos, irmãos, tem grandes princípios para nos ensinar. Mas apesar dos princípios, ela não é normativa para nós.
Porque eu volto a perguntar para essas igrejas: que sentido faz você fazer a festa dos tabernáculos? Sentido nenhum. É o mesmo sentido que eu falo assim: que sentido faz a igreja cristã hoje construir uma arca? Faz sentido, irmãos? Faz sentido nós rodearmos alguma muralha, a muralha da China, e pedir e orar para que Deus derrube as muralhas chinesas? Faz algum sentido? E a gente vai rodear aquela muralha, tocar trombetas, dar gritos para que aquela muralha caia? Qual que é o propósito disso? Faz sentido, irmãos, na verdade, eu ir lá e tacar uma pedra num algum gigante, alguma pessoa grande hoje em dia? Não faz sentido. Nós não temos gigantes a serem destruídos aí fisicamente, nós não temos muralhas, nós não temos arcas, nós não temos festas, porque o Antigo Testamento nos conduziu até Cristo e hoje nós temos eles. Os princípios são relembrados, os princípios são vivenciados, mas a festa não é executada. Por quê? Porque não somos judeus, somos cristãos. Por quê? Porque Cristo cumpriu o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento nos conduz a Cristo, que era tudo aquilo no Antigo Testamento era apenas uma sombra, uma tipologia. Portanto, se nós temos que celebrar a nossa salvação e a nossa redenção em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?